Bem-vindos de volta a mais um mergulho profundo nos corredores arrepiantes do crime real, onde medo, traição e justiça colidem. Hoje vamos desvendar 3 histórias assustadoras que levaram a ciência forense ao seu limite e deixaram comunidades marcadas para sempre. Antes de começarmos, aproveite para curtir e se inscrever, apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomodem-se, diminuam as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assustadora desta noite. Caso número 1. O estrangulador de Southside. Debbie Ann Dudley Davis veio ao mundo em 15 de julho de 1952 em Lynchburg, Virgínia. Ela era uma jovem brilhante e cheia de vida, cuja vida, à primeira vista, parecia comum. Após terminar a escola, casou-se jovem, mas o casamento durou pouco, terminando em divórcio. Em busca de um novo começo, Debbie seguiu sua prima, Judy Fisk, para Richmond, Virgínia. Encontrou um lar em um apartamento aconchegante na Devonshire Street, no tranquilo bairro de Westover Hills. Em 1985, Debbie já havia conquistado uma vida que lhe dava prazer. Ela trabalhava como gerente de contas da Style Weekly, um popular veículo de comunicação de Richmond. Debbie era uma entusiasta da cultura pop, uma mulher que adorava discos de Bruce Springsteen, devorava romances policiais e até fez uma participação especial como figurante no filme da HBO, Finnegan Begin Again. Para complementar sua renda e satisfazer sua paixão por livros, ela também trabalhava algumas noites por semana na livraria Walden, dentro do Cloverleaf Mall, um local favorito da comunidade. Uma noite que mudou tudo. Sexta-feira à noite, 18 de setembro de 1987. Debbie e sua amiga e colega de trabalho, Diana Ruff, decidiram fazer uma pequena viagem de carro para Virginia Beach. O plano? Para rir a noite toda em um show de comédia de Dana Carvey. Depois, Diana levou Debbie de volta ao seu apartamento. Por precaução e amizade, esperou no carro até que Debbie o estivesse em segurança lá dentro antes de ir embora. Diana não sabia na época, mas naquele breve momento, a visão de Debbie entrando pela porta da frente seria a última vez que a veria viva. Na manhã seguinte, Arnold Ellis, um homem que morava a apenas uma rua de distância, notou um Renault Alliance parado em frente à sua casa. O motor estava ligado, as chaves ainda estavam na ignição, mas o motorista não estava à vista. Confuso e inquieto, Ellis chamou a polícia. Os policiais rapidamente determinaram que o carro pertencia a Debbie Davis. Bateram na porta do apartamento dela sem resposta. Um vizinho idoso, preocupado e segurando uma chave reserva, os deixou entrar. O que encontraram foi o pesadelo de qualquer investigador. Debbie estava deitada de bruços na cama. Ela estava de topless, vestindo apenas um short jeans curto. Seu braço direito estava amarrado atrás das costas com cadarços grossos, o esquerdo preso sob o corpo. Em volta do pescoço havia uma meia preta, bem torcida, usada para estrangulá-la. Ela havia sido agredida e assassinada. Os investigadores juntaram as peças do assassino. Ele havia roubado uma cadeira de balanço de uma varanda próxima, apoiado-a sob a janela da cozinha de Debbie e entrado. Em seu criado mudo havia um romance policial que ela estava lendo. Presumed Innocent, presumível inocente, uma coincidência assustadora, pois contava a história de uma mulher que foi amarrada e morta. O detetive Ray Williams resumiu a cena do crime com inquietação. Raramente um bandido causa esse tipo de dano e passa tanto tempo com sua vítima sem deixar um monte de pistas, mas ele não deixou nada. Não havia impressões digitais, nenhuma testemunha.
nada roubado. A vida tranquila e simples de Debbie não oferecia suspeitos. Ela não estava namorando ninguém, não via o ex-marido havia anos e não tinha vínculos com drogas ou vida noturna. A polícia de Richmond ficou perplexa, mas em apenas 2 semanas o terror voltaria a atacar. Outra vida ceifada. Em 3 de outubro de 1987, Susan Elizabeth Helen, uma residente de neurocirurgia brilhante e motivada da Faculdade de Medicina da Virgínia, tornou-se a próxima vítima do assassino. Susan, natural de Charleston, Carolina do Sul, havia se casado recentemente com Marcel Slag. O casal morava em uma casa tranquila no bairro de Woodland Heights, a menos de 1 quilômetro do apartamento de Debbie Davis. Naquela noite, Marcel voltou para casa por volta da 1h45. Ao entrar, ouviu movimento no andar de cima. Presumindo que Susan ainda estivesse acordada do seu turno da noite, tomou um banho tranquilo antes de entrar no quarto escuro. Enquanto seus olhos se ajustavam, o horror o tomou. O corpo parcialmente nu de Susan estava amassado, meio para fora do armário. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com uma extensão e uma gravata, e um cinto de couro vermelho estava preso em seu pescoço. Ela havia sido estrangulada e agredida. Uma janela estava escancarada. Na sacada do lado de fora, os investigadores encontraram um frasco aberto de vaselina, rastreado até uma loja perto do Cloverleaf Mall, o mesmo shopping onde Debbie Davis trabalhava. 2 mulheres, amarradas e estranguladas, suas casas violadas por um predador que não deixou nada para trás além de medo. E isso era apenas o começo. Uma comunidade em pânico. Em novembro, a região de Richmond vivia com medo. Então veio a terceira vítima, Diane Cho, de 15 anos. Diane, que havia imigrado da Coreia em 1984, era conhecida como uma adolescente responsável e inteligente que ajudava os pais a lidar com a vida nos do céu. Mas durante semanas, ela vinha contando aos amigos sobre um pesadelo recorrente. Um homem sem rosto a perseguindo. Ela chegou a afirmar tê-lo visto pessoalmente à espreita no Cloverleaf Mall. Na noite de 21 de novembro de 1987, Diane ficou acordada até tarde, digitando um trabalho de inglês. Na tarde seguinte, seus pais encontraram seu corpo sem vida. Ela havia sido amarrada com cordas, estrangulada e agredida. O assassino, mais uma vez, havia entrado pela janela do seu quarto. 3 mulheres, idades diferentes, vidas diferentes, mas o método era idêntico. Um assassino que não parava. Os assassinatos não pararam por aí. Em 27 de novembro, Sue Tucker, editora de revista de 44 anos do condado de Arlington, foi encontrada amarrada, estrangulada e deixada em um estado horrível em seu próprio quarto. Os investigadores conectaram o assassinato dela a um caso assustadoramente semelhante de 1984, em que Carolyn Hamm, uma advogada de 32 anos, foi morta da mesma maneira. Um homem chamado David Vasquez estava cumprindo pena por esse crime anterior, mas se ele estava preso, quem continuava com os assassinatos? Conforme os detetives comparavam suas anotações, padrões emergiam. O mesmo assassino sádico que aterrorizou Arlington no início dos anos 80 havia ressurgido em Richmond. Eles agora tinham um serial killer em suas mãos, alguém inteligente, meticuloso e totalmente implacável. Os detetives começaram a juntar as peças do tempo e descobriram uma pista promissora. Timothy Spencer, um ladrão de carreira, Spencer havia sido preso durante a calmaria nos assassinatos entre 1984 e 1987. Condenado à liberdade condicional em uma casa de recuperação em Richmond, pouco antes do assassinato de Debbie Davis,
Seus registros mostravam que ele se ausentava em todas as noites em que ocorria um assassinato, chegando a garantir uma licença em Arlington no dia do assassinato de Sue Tucker. Sob vigilância, Spencer passou horas vagando pelo Cloverleaf Mall, a mesma conexão assustadora com Debbie, Susan e Diane. Em 20 de janeiro de 1988, detetives prenderam Spencer. Sem testemunhas oculares ou impressões digitais, eles recorreram a uma ferramenta forense revolucionária, a impressão digital de DNA. Na época, ela nunca havia garantido uma condenação nos Estados Unidos. Semanas depois, os resultados chegaram, uma correspondência exata com as evidências da cena do crime. Timothy Spencer, agora conhecido como o Estrangulador de Southside, foi condenado em julho de 1988. Seus crimes marcaram a primeira condenação no Suariu, baseada inteiramente em evidências de DNA. Justiça, finalmente. Spencer recebeu várias sentenças de morte. Enquanto isso, Dave Vasquez, o homem injustamente condenado pelo assassinato de Carolyn Hamm, foi exonerado, tornando-se o primeiro americano libertado por meio de teste de DNA. Em 27 de abril de 1994, Timothy Wilson Spencer foi executado na cadeira elétrica, no Centro Correcional de Greensville, encerrando o reinado de terror que havia ceifado tantas vidas. Para as famílias das vítimas, o veredito trouxe um desfecho, mas a lembrança da temporada de medo em Richmond ainda perdura, uma lembrança arrepiante de um predador que rondava à noite, atacando sem aviso e não deixando nada para trás, além do silêncio. Processo de caso número 2. Catherine Louise. Martin nasceu em 25 de outubro de 1959. Sua família e amigos se referiam a ela como Kathy. Kathy conheceu Mike Oldham no ensino médio quando tinham 16 anos. Eles namoraram por um tempo e então decidiram se casar antes de se casarem. Mike foi preso por vender heroína. Ele a vendeu para um policial disfarçado. Ele foi condenado a 6 anos por esse crime, mas cumpriu apenas 2. Kathy disse à família que estava decidida a se casar com ele quando ele fosse solto. 2 anos depois, quando ele foi solto, eles acabaram se casando. Kathy e Mike tiveram 2 filhos juntos, Tasha e Sean. Eles moravam no condado de Harris, Texas. O pai de Kathy, Frank Martin, decidiu dar a Mike um emprego em sua empresa de placas. Kathy fez de tudo para garantir que o casamento desse certo. Ela também foi descrita como uma mãe amorosa que faria qualquer coisa pelos filhos. Na noite de 3 de março de 1987, Mike tentou entrar em contato com Kathy. Ele estava fora da cidade, trabalhando. Kathy deveria estar em casa com as crianças. Então, ficou alarmado. Como ela não atendeu o telefone, Mike ligou para o vizinho e pediu que ele verificasse Kathy e seus filhos. O vizinho bateu na porta, mas não houve resposta. Ele olhou pela janela e viu que a televisão ainda estava ligada. Em vez de chamar a polícia, o vizinho dirigiu até a cidade, encontrou um policial e ambos voltaram para a casa dos Oldham. O policial encontrou a porta da frente destrancada. Ele entrou na casa e, dentro do sofá da sala, estava Tasha, de 4 anos. Ela havia sido espancada violentamente e estava inconsciente, mas felizmente ainda estava viva. Jan, de 2 meses de idade, foi encontrado ileso em seu quarto. No quarto de Kathy e Mike, o policial encontrou o corpo nu e espancado de Kathy. Ela estava coberta de sangue. Kathy havia sido severamente espancada e esfaqueada mais de 16 vezes. Ela também havia sido estrangulada, agredida, e seus pulsos foram amarrados com um fio a um abajur. Os policiais temiam que o responsável por isso voltasse e terminasse o trabalho. Começaram com Tasha. Tanto Tasha quanto Sean
foram levados ao hospital. Foi ordenado que não os deixassem sozinhos. E o pai de Cash, Frank, chegou à cena do crime. Foi-lhe dito para ir ao hospital para ficar com os netos. Enquanto estava no hospital, Frank soube do ocorrido com sua filha por uma tela de TV. Enquanto isso, de volta à casa, Mike finalmente chegou. Os policiais prestaram atenção especial à sua aparência. Um dos policiais notou que Mike tinha várias manchas vermelhas na camisa. Parecia sangue. Uma busca na casa dos Odom revelou sangue no banheiro. O agressor, possivelmente Mike, havia tentado se limpar antes de sair. A polícia não encontrou sinais de arrombamento. Todas as portas estavam trancadas, exceto a da frente. Isso indicava que Cat conhecia a pessoa que tirou sua vida. O fato de ela ter sido esfaqueada tantas vezes também revelou aos investigadores que se tratava de um crime pessoal. As roupas de Kathy revelaram à polícia algo sobre o ocorrido. Elas foram encontradas cuidadosamente dobradas no chão. Os investigadores teorizaram que o agressor atacou Tasha para obter o que quisesse de Cat. De volta ao hospital, Tasha estava em estado crítico. Ela estava em coma e dependia de soro intravenoso. Enquanto os médicos trabalhavam para salvar sua vida, os investigadores se concentraram em seu pai, Mike Odom. Ele parecia emocionado e perturbado, mas os investigadores tinham dúvidas sobre ele. Desde o início, os investigadores descobriram que Mike não voltava direto para a casa do trabalho como havia dito que faria. Ele havia saído com amigos para os investigadores. Era algo que eles já tinham visto antes. Um indivíduo planejando um assassinato, estando em um local diferente e, em seguida, ligando para outra pessoa para verificar a vítima. As roupas de Mike foram levadas ao laboratório forense para exames. Isso não foi tudo. Os investigadores também encontraram manchas estranhas no assoalho do carro do vizinho, Tim Robinson. Ficou claro para os investigadores que Tim e Mike planejaram tirar a vida de Cat. Talvez Mike estivesse usando drogas novamente e buscando o dinheiro do seguro. Mas logo houve uma reviravolta no caso. O legista estimou que a vida de Cat foi tirada há cerca de 6 horas antes de seu corpo ser encontrado. Isso seria por volta da 1 da tarde. Tanto Mike quanto Tim alegaram estar no trabalho no momento. Enquanto os investigadores verificavam seus álibis, uma testemunha se apresentou. Essa testemunha é Tasha, de 4 anos. Ela saiu do coma e disse aos investigadores que se lembra de um homem entrando na casa. Tasha disse que o homem tinha cabelos loiros. Nem Mike Odom, nem Tim Robinson eram loiros. Infelizmente, a cor do cabelo do homem era tudo o que Tasha conseguia se lembrar. Quando os exames forenses chegaram, mostraram que as manchas no carro de Tim eram de óleo de motor. As manchas na camisa de Mike eram de tinta. Além disso, colegas de trabalho forneceram álibis sólidos para Mike e Tim. Cada um deles também passou nos testes de polígrafo. Os dois foram, então, descartados. E os investigadores puderam passar para a próxima pessoa. Essa próxima pessoa não foi muito difícil de encontrar. Cat tinha uma irmã, Shelley Martin. Ela era casada com Greg Mark Ward. Eles se conheceram graças a Mike. Greg e Mike eram próximos desde que ambos estavam no mundo das drogas, assim como Cat. Shelley também tinha 16 anos quando conheceu o homem com quem se casaria. Greg tinha 25 anos na época, que já deveria ser um sinal de alerta. Greg e Shelley se casaram em 1983. Logo depois, Shelley e Kathy se viciaram, assim como Greg e Mike. Greg e Shelley eram conhecidos por roubar dinheiro dos pais dela. Greg foi criado por uma tia e um tio ricos, e a tia devolveu o dinheiro aos Martins, e todos concordaram em não apresentar queixa. Embora Mike e Kathy tenham mudado de vida, Greg e Shelley não. Eles entravam e saíam da prisão com frequência.
Pouco antes de a vida de Cat ser tirada, ela contou a uma amiga que Greg e Shelley tinham vindo visitá-la recentemente e que enquanto Shelley estava no outro quarto com o bebê, Greg havia feito investidas em sua direção, as quais ela, obviamente, rejeitou. Quando interrogado, Greg alegou que, na noite do crime, nos momentos em que não estava com a esposa, estava com um homem chamado Hampton Robinson em uma nota sem importância, mas interessante. Robinson era amigo de Charles Harrelson. Harrelson era pai do ator Woody Harrelson e, em 1982, foi condenado pelo assassinato de um juiz. De fato, Robinson havia testemunhado contra Harrelson em seu julgamento. Havia amplas evidências de que Greg estivera na casa. Encontraram suas impressões digitais e seus cabelos por toda a cena do crime. Havia apenas um problema, pois um membro da família já havia estado na casa inúmeras vezes. Isso não provou nada. Os pais de Cat disseram aos investigadores que acreditavam que Greg era o responsável. Frank disse que 2 dias após o assassinato de Cat, recebeu um telefonema no meio da noite do hospital, onde Tasha estava sendo tratada, informando que Shelley e Greg tinham vindo visitá-la. Frank disse a eles para não permitirem a entrada primeiro, pois suspeitava de Greg, mas também pelo fato de que ninguém tinha motivo para estar lá às 3 da manhã, especialmente eles. A avó de Tasha, Charlene Martin, que estava no hospital, lembrou o que aconteceu quando Tasha viu Greg. Ela ficou muito assustada e ele foi mandado embora. Os investigadores perguntaram a Tasha se era seu tio Greg que ela viu dentro de casa com Cat no dia do ataque. Infelizmente, ela não conseguia se lembrar. Os investigadores tentaram várias técnicas, mas devido ao ferimento na cabeça, ela não conseguia se lembrar de nada. Embora Greg tenha negado qualquer envolvimento, ao conversar com os investigadores, ele foi surpreendentemente aberto sobre sua atração por Cat, particularmente por uma parte do corpo dela. Greg tinha uma queda pela barriga de Cassie. Essa fixação era tão óbvia que Cat chegou a mencioná-la aos amigos. Curiosamente, Cat foi esfaqueada principalmente na barriga. Em determinado momento do interrogatório, Greg pediu para sair para colocar mais dinheiro no parquímetro. Ele nunca mais voltou. Ele também se recusou a passar pelo polígrafo. Os investigadores decidiram investigar seu álibi. Shelley disse que Greg a levou para a escola às 10 horas e 30 minutos no dia do crime e a buscou novamente às 14 horas e 30 minutos. Essa janela de 4 horas foi mais do que suficiente para Greg cometer o crime. E, como você deve se lembrar, o legista determinou que a vida dela foi tirada por volta das 13 horas daquele dia. Embora Cat tenha sido agredida, esse crime ocorreu anos antes do DNA ser amplamente utilizado em investigações de casos arquivados. Na época, eles usavam sorologia. Basicamente, faziam tipagem sanguínea. Era muito difícil de fazer e era necessária uma amostra muito grande. Mesmo assim, só se conseguia um tipo sanguíneo, o que não era muito conclusivo. O tipo sanguíneo das evidências coletadas no corpo de Cat era consistente com o tipo sanguíneo de Greg Martz. Ele era tipo O, assim como o agressor. Cerca de 50% da população tem o mesmo tipo sanguíneo, então isso não revelou muita coisa aos investigadores sem mais evidências. Infelizmente, o caso ficou arquivado por algum tempo. Para Frank, foi especialmente difícil acreditar que o homem que tirou a vida de sua filha fosse casado com sua outra filha. Em 1998, uma equipe de investigação de casos arquivados foi formada. E um dos primeiros casos que eles analisaram foi o de Cat Odoms. Naquela época, os testes de DNA eram confiáveis o suficiente para gerar um perfil de DNA a partir das evidências biológicas. No caso de Cat, os testes mostraram que Greg fazia parte dos 2% da população em geral
que poderiam ter sido o autor do crime. Ainda não conclusivo, mas muito acima de 50%. Greg rapidamente apresentou uma explicação aos investigadores. Ele alegou que ele e Cat estavam tendo um caso consensual. Greg disse que estava com ela naquela manhã. A vida dela foi tirada. Ele insistiu que ela estava viva quando ele saiu. Greg não foi preso na época porque, embora os investigadores não acreditassem nele, estavam preocupados por não terem provas suficientes para uma condenação. Eles tinham que provar que ele estava presente quando o crime foi cometido. Os investigadores entraram em contato com Catherine Long, que trabalhava para o Awkward Cellmark, um laboratório forense particular em Dallas, Texas. Catherine criou uma estratégia incomum para tentar solucionar o crime de Cat. Ela e seus colegas estavam se estrangulando. Deixe-me explicar. Eles queriam determinar se um criminoso depositaria células da pele ao estrangular uma vítima. Perceberam que, de fato, houve uma transferência significativa de células da pele do criminoso para a vítima. Os investigadores precisavam encontrar algo no arquivo de evidências de Cat que contivesse as células da pele do criminoso. Eles decidiram fazer testes no fio elétrico, usado para amarrar as areias de Cat. Por uma incrível sorte, o fio estava armazenado em um saco de papel e não em um saco plástico. O saco de papel permite a respiração, de modo que não há umidade no objeto em seu interior, e ele permanecerá seco. Isso, portanto, prolongará a vida útil do DNA. Na verdade, preservará o DNA por mais tempo do que se estivéssemos em um saco plástico. O fio estava coberto de sangue. Os investigadores trocaram o fio para obter todas as evidências possíveis. Os testes revelaram 2 perfis genéticos, o de Cat Oldham e o de Greg Mark Watts. A única maneira de o DNA de Mark Watts estar no cordão umbilical seria se ele fosse de fato o autor do crime. Finalmente, em 18 de dezembro de 2002, Greg foi preso e acusado de tirar a vida de Cat. Enquanto estava preso, Greg confessou a um colega de cela. Ele disse que estava sob efeito de heroína quando dirigiu até a casa de Cat naquele dia. Uma vez lá dentro, ele fez investidas que ela rejeitou para forçá-la a obedecer. Ele golpeou Tasha repetidamente na cabeça. Em seguida, ameaçou tirar a vida de Sean também. Para salvar a vida de seus filhos, ela teve que obedecer com uma faca da cozinha. Greg então cortou o fio elétrico do abajur e amarrou as mãos de Kathy. Depois de agredi-la, ele tirou a vida dela. Greg então se limpou no banheiro e vestiu as roupas de Mike Oldham. Mal sabia ele que os avanços na tecnologia de DNA seriam usados para identificá-lo como o autor do crime. 15 anos depois, 6 meses após sua prisão, a tia rica de Greg faleceu, deixando-lhe centenas de milhares de dólares e parte da propriedade de sua casa. Os Martins decidiram entrar com uma ação judicial contra ele, o que bloqueou o patrimônio, impedindo-o de usar esses fundos em sua defesa. Em 2004, Greg Marwad se declarou culpado e foi condenado por todas as acusações contra ele. Em julho do mesmo ano, foi condenado a 45 anos de prisão. Faleceu de doença hepática após cumprir 4 anos de sua pena. Em 2008, ele tinha 56 anos. O sargento Roger Wadsworth foi citado dizendo: "Não poderia acontecer com um cara melhor." Shelley e seus pais perderam o contato após o crime. Ela ficou do lado de Mark Wood, embora acreditassem que ele era o responsável. Dizia-se que, por muito tempo, Shelley continuou a apoiar Mark e acreditava em sua inocência. Alguns anos após o crime, os Martins se mudaram para Oklahoma. Alguns anos depois, Shelley pareceu ter feito as pazes com os pais e também se mudou para Oklahoma, para ficar perto da casa de Cat, sua mãe. O padre Frank disse que isso não traz Cat de volta. "Sempre me lembrarei dela."
da casa que ela construiu e das coisas que fizemos. É sempre difícil perder um filho. Processo de caso número 3. Hannah Lynn Rezon nasceu em 6 de maio de 1976, em LaPorte, Indiana. Ela morava com seus pais, Ben e Karen Rezon. Ela tinha uma irmã mais velha, Lori, e uma irmã mais nova, Wendy. Em 1993, aos 16 anos, Hannah era descrita como uma boa aluna e aspirava a uma carreira como veterinária devido à sua profunda compaixão pelos animais. Além de cursar o 2º ano na LaPorte High School, Hannah também tinha 3 empregos. Ela trabalhava no hospital de animais, onde passeava com cães e limpava chaleiras. Na sexta-feira, 26 de março de 1993, Hannah foi encarregada de fechar o hospital de animais após um curto turno, das 16 às 18 horas. Hannah e seu ex-namorado, Matt Eller, planejavam passar a noite juntos, e ela mal podia esperar para vê-lo novamente. Eles haviam terminado recentemente, e o encontro era um passo para, possivelmente, reatarem, assim como Hannah. Matt vinha de uma família boa e íntegra e era considerado um rapaz decente. Resumindo, ele era o tipo de cara que qualquer pai ficaria feliz em ter sua filha namorando. Matt chegou ao hospital veterinário às 18 horas para buscar Hannah. Depois de esperar um pouco, saiu do carro e foi até a porta da frente, onde encontrou todas as luzes apagadas e a porta fechada. Matt viu que o carro de Hannah não estava no estacionamento. Então, foi até a casa dela para ver se ela estava lá. O pai de Hannah, Ben, disse a Matt que ela não havia voltado do trabalho. Eles não a haviam desde que ela saiu de casa para ir ao hospital veterinário para seu turno. A família dela presumiu que ela estava no encontro com Matt, mas agora estavam preocupados. Era muito incomum que Hannah não contasse à família onde exatamente estava. Os pais de Hannah, sua irmã mais nova, Wendy e Matt esperaram em casa por Hannah, que ainda não havia aparecido às 22h30. A família dela foi à delegacia para registrar o desaparecimento. A polícia só podia registrar um boletim de ocorrência. Após 24 horas de espera, Ben deu a eles uma foto de Hannah e pediu que ficassem atentos, de qualquer forma, já que era tão incomum para Hannah. A família então começou a procurá-la. Tentaram entrar em contato com seus conhecidos, mas ninguém sabia onde ela poderia estar. Eles também distribuíram panfletos de pessoas desaparecidas na área, na esperança de que alguém se apresentasse com informações valiosas. Quando a polícia se envolveu, fez um apelo público por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Hannah. Imediatamente, algumas testemunhas oculares se apresentaram, dizendo que pouco antes das 18 horas, viram um sedã estacionado em frente ao hospital veterinário onde Hannah trabalhava. Várias testemunhas oculares disseram ter visto 2 homens no sedã, junto com Hannah. Parecia que Hannah estava discutindo com os homens. As testemunhas ignoraram a princípio, pois presumiram que se tratava apenas de um casal discutindo. Matt Eller foi interrogado pelos investigadores. Ele manteve sua versão de que esperou por Hannah e descobriu que ela não estava no hospital veterinário. A polícia descobriu que Matt queria dar um tempo no relacionamento. Eles haviam dado um tempo, mas recentemente voltaram a ficar juntos. O encontro deles naquela noite deveria ser muito especial e ambos estavam ansiosos por isso. Matt sabia que algo sério tinha acontecido para que Hannah não aparecesse. Os pais de Hannah garantiram às autoridades que Matt era um jovem bom e confiável. Eles também apontaram que seu carro não foi o que as testemunhas viram para inocentá-lo de qualquer delito. O carro de Hannah foi encontrado na noite seguinte ao seu desaparecimento, não muito longe do hospital veterinário. O capô do carro estava levantado
dando a impressão de que ela poderia ter tido problemas com o carro. Os policiais conseguiram ligar o carro facilmente com as chaves ainda na ignição. Quando chegaram, parecia que o acidente havia sido encenado. Além disso, os policiais viram que a bolsa de Reina ainda estava no carro, contendo sua carteira e cartões de crédito. Todo o seu dinheiro também estava no carro, o que significava que, definitivamente, não se tratava de um roubo. Um anel masculino foi encontrado no porta-luvas de Reina. Foi mostrado a Matt Weller. Matt disse que não era o anel dele. Ele identificou o anel do homem como pertencente a Jason Tibbs. Jason era ex-namorado de Reina. Eles namoraram na 7ª série e terminaram depois de cerca de 8 meses. Ele tinha antecedentes criminais e havia abandonado a escola. A polícia decidiu interrogar Jason Tibbs, de 16 anos. Ele admitiu que o anel em questão era realmente seu e perguntou onde ele havia sido encontrado. Quando os policiais informaram que o anel havia sido encontrado no carro de Reina, ele alegou que eles ainda eram amigos e que ele havia feito alguns reparos no carro e devia ter esquecido o anel no porta-luvas. Jason disse que havia tirado o anel para protegê-lo da sujeira e da graxa enquanto consertava o carro. Moradores locais confirmaram a informação de Jason e disseram que ele era um excelente mecânico. Parecia plausível que Reina o tivesse contatado caso estivesse com problemas no carro. Os investigadores perguntaram onde ele estava na noite em que ela desapareceu. Jason alegou que estava brincando de caça à raposa. Caça à raposa é uma brincadeira de esconde-esconde, mas praticada em carros. Amigos compartilham suas localizações por rádios sem fio e tentam caçar uns aos outros. Seus amigos confirmaram que estavam brincando de caça à raposa naquela noite, mas ninguém tinha visto Jason. O pai de Reina confirmou que Reina e Jason eram amigos. Então, os anéis pareciam um beco sem saída. O caso de Reina começou a esfriar, até que a polícia fez uma descoberta. A jaqueta Letterman de Matt foi encontrada por um policial do xerife de LaPorte. Reina havia sido vista pela última vez com a jaqueta. Matt a deu para Reina usar. Isso significava que os dois estavam juntos. A jaqueta foi encontrada a cerca de 10 ou 11 quilômetros de onde o carro dela foi encontrado. A jaqueta havia sido colocada lá após a busca inicial da polícia. Infelizmente, a jaqueta não forneceu mais pistas ou evidências em 26 de abril de 1993, um mês após Reina ter sido vista pela última vez. Um pescador e sua filha adolescente estavam em um lago perto de uma estrada ao norte de LaPorte, Indiana. A filha estava passeando quando viu um par de pernas humanas na água. Ela gritou para o pai vir dar uma olhada. Ele se aproximou e constatou que se tratava de um corpo feminino na água. 2 toras foram colocadas sobre o corpo. Quando a polícia chegou ao local, notou que a mulher desconhecida usava as mesmas roupas que Reina fora vista pela última vez antes de desaparecer. Apesar do avançado estado de decomposição do corpo, foi determinado que se tratava de Reina Ryson. Este não era mais um caso de pessoa desaparecida. Não foram encontrados ferimentos aparentes ou sinais de trauma significativo em seu corpo. Mais tarde, durante a autópsia, concluiu-se que Reina havia sido estrangulada pelos investigadores. Voltei a falar com Jason Tibbs para ver se ele sabia de alguma coisa. Ele contou a eles sobre Ray McCarthy. Ray era casado com a irmã mais velha de Reina, Lori Ryson. Ray havia agredido e engravidado Reina quando ela tinha 11 anos e estava preso pelo crime. Sua liberdade condicional terminou apenas 2 meses antes do desaparecimento de Reina. Seria de se esperar que Lori Ryson tivesse se divorciado de Ray pelo que ele fez, mas não.
Eles ainda eram casados. Ele claramente tinha um motivo e era perigoso, com antecedentes criminais contra Reina. Os investigadores visitaram a casa de Ray e Lori. O casal disse aos investigadores que nenhum deles viu Reina no dia em que ela desapareceu. Ray afirmou que estava ocupado caçando pombos na fazenda de um amigo naquela noite. Os detetives ligaram para um amigo e ele confirmou que Ray estava de fato com ele naquela noite. Algo não parecia certo para os investigadores, então eles foram falar com Ray novamente. Ray conversou com eles a sós e contou que tinha visto Reina na noite em que ela desapareceu. Ele contou que estava procurando uma casa em 26 de março de 1993. Por volta das 17h40, ele estava olhando pela janela de uma casa. Quando viu o hospital de animais, alegou ter visto Reina brevemente no estacionamento do hospital e perguntou se ela sabia onde Lori estava. Ele então saiu e pegou uma carona naquela noite. Ray alegou que a carona era o motivo pelo qual ele, inicialmente, não quis admitir tê-la visto. Ela não confiava totalmente nele, depois do que ele fez com sua irmã. Ray McCarthy se tornou o principal suspeito nesse momento, mas não havia nenhuma evidência física que o ligasse ao crime, e o caso foi arquivado. Infelizmente, o caso permaneceu arquivado por quase 18 meses. Foi então que a Polícia Estadual de Indiana parou uma van, dirigida por Larry Hall. Hall viajaria pelo Centro-Oeste para uma encenação da Guerra Civil e da Guerra da Independência. Sua van lembrava uma usada em uma tentativa de sequestro. A polícia examinou a van e descobriu vários itens relacionados ao caso de Reina. Na van, ele carregava recortes de jornal de Reina e um frasco de remédio com o nome R. Rison. Larry alegou ter sido ele quem sequestrou e matou Reina. Ele foi então preso. Os detetives investigaram seus movimentos na noite do desaparecimento dela e descobriram que ele estava no Kentucky e que o frasco de remédio era falso. Hall havia confessado, falsamente, ter sequestrado e matado cerca de 50 outras mulheres. Ele parecia o tipo de pessoa que se intrometeria em qualquer investigação e confessaria. Larry Hall foi posteriormente descartado como suspeito no caso de Reina. Ele não era completamente inocente, embora tenha sido considerado culpado de tirar a vida de Jessica Roach, de 15 anos. Vou abordar o caso brevemente no final do vídeo para os interessados. Quanto ao caso de Reina, ele permaneceu indefinido até 1998. Os investigadores não sabiam o que mais poderiam fazer e analisaram seus suspeitos iniciais. Novamente, Matt Sir, Jason Tibbs e Ray McCarthy. O álibi de Matt era sólido e os investigadores nunca o consideraram um suspeito sério. A história de Jason sobre caça à raposa não era tão sólida, porque ninguém o viu, mas parecia que ele se dava bem com Reina. Ray, por outro lado, mentiu sobre seu álibi no início, e era definitivamente uma pessoa horrível. Então, os investigadores decidiram se concentrar nele. Conseguiram um mandado para revistar a propriedade de Ray. Dentro de sua casa, os investigadores encontraram 2 pistolas e uma arma de choque. Também descobriram sangue no porta-malas de seu carro, mas não conseguiram determinar a origem. Ray McCarthy foi preso em maio de 1998. Ele esperou na prisão por 15 meses, enquanto a polícia continuava a construir o caso contra ele. Enquanto Ray estava preso, um novo promotor foi designado. Ele era um caçador, e concluiu-se que o sangue pertencia a um veado. O promotor considerou que não havia provas suficientes que o ligassem ao crime e foi forçado a soltá-lo novamente. Ele foi libertado após 1 ano de prisão pelos 9 anos seguintes. O caso seria novamente classificado como arquivado, infelizmente. Então, em 2008,
A polícia obteve uma pista que o tornaria público. Eles receberam uma carta de um detento cumprindo uma pena de 44 anos. Seu nome é Rick Hammonds. Ele pediu para falar com os investigadores. Rick estava preso porque tirou a vida de seu colega de quarto. Rick disse que decidiu se apresentar depois de pensar em sua sobrinha. Ele disse que gostaria que alguém se apresentasse se algo tivesse acontecido com ela. Isso é tudo o que ele tinha a dizer. Em 1993, quando tinha 14 anos, ele estava no telhado de um celeiro, ao lado da casa de seus pais, fumando maconha. Ele ouviu um carro entrando no celeiro. Rick viu o namorado de sua irmã, Eric Feldman, e Jason Tibbs. Eles abriram o porta-malas do sedã de sua irmã, e Rick viu um corpo coberto por um cobertor. Rick ainda conseguia distinguir a parte superior da vítima. Era uma mulher vestindo uma jaqueta de couro masculina. Ele não sabia que era Reina. Mas alguns dias depois, quando o rosto de Reina apareceu na mídia, ele percebeu quem era. Rick disse que estava com medo de se apresentar em 1993 porque temia ter problemas por fumar maconha. A polícia localizou Eric Feldman na Carolina do Sul. Ele estava visivelmente nervoso. Não queria falar com eles e recusou todos os depoimentos. Os investigadores então lhe disseram que ele não enfrentaria consequências se pudesse contar exatamente o que aconteceu com Reina. Ele aceitou o acordo e contou tudo. Eric disse que ele e Jason estavam passeando no sedã da namorada quando passaram pelo hospital veterinário em 26 de março de 1993. Jason queria que Reina deixasse Matt e o levasse de volta. Quando ela saiu do hospital veterinário, ele a chamou para o carro. Ela claramente não queria falar com ele. Antes que ela pudesse gritar, ele a empurrou para dentro do carro e disse a Eric para ir embora rapidamente. Alguns minutos depois, Eric parou no carro e Reina tentou fugir. Jason a seguiu e disse: "Se eu não posso ter você, ninguém pode." Ele então a estrangulou até que ela parasse de respirar. Jason e Eric colocaram o corpo de Reina no porta-malas e dirigiram até o celeiro. Foi lá que Rick os viu. Após muita deliberação, Eric e Jason decidiram colocar o corpo de Reina no lago e prendê-la com toras. Eric levou Jason de volta à clínica para buscar o carro de Reina. Jason abandonou o carro. Ele também se desfez da jaqueta de Matt. Em agosto de 2013, Jason Tibbs, de 38 anos, foi preso e acusado de tirar a vida de Reina Rezon. 20 longos anos se passaram desde que a vida de Reina foi roubada. 2 décadas de perguntas sem resposta, apelos intermináveis e uma família abandonada para conviver com o vazio insuportável de sua ausência. O julgamento do assassino finalmente começou no final de 2013, trazendo à tona memórias dolorosas que seus entes queridos tanto tentaram manter enterradas. A equipe de defesa lutou ferozmente, alegando que Rick, a testemunha-chave, não era confiável. Ele era apenas um estudante do ensino médio quando os eventos se desenrolaram e esperou 15 anos antes de reunir coragem para revelar a verdade. Para garantir que cada palavra dita por Eric Freeman durante seu depoimento fosse a verdade nua e crua, os promotores lhe concederam imunidade de acusação. O tribunal foi um campo de batalha de palavras, evidências e narrativas conflitantes, arrastando-se por meses de um longo julgamento que durou até dezembro de 2014, quando Jason Tibbs foi considerado culpado. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Para Fay e a família de Reina, foi uma justiça agridoce. Após 20 anos de espera implacável, incontáveis noites sem dormir e o peso interminável da dor, eles finalmente encontraram um desfecho. Choraram abertamente, abraçados e abraçando o promotor que tanto lutara por eles.
Mas ao saírem do tribunal, uma dolorosa verdade permaneceu. Nenhuma justiça jamais poderia trazer de volta a jovem vibrante que haviam perdido para um crime passional sem sentido. No entanto, Jason Tibbs nunca vacilou em sua posição. Atrás dos muros da prisão, ele afirma sua inocência, insistindo repetidamente que outro homem, Ray McCarthy, foi o verdadeiro autor do crime. Sua equipe jurídica lutou incansavelmente, apelando à Suprema Corte de Indiana, depois que o Tribunal de Apelações Estadual negou o pedido, em 8 de setembro de 2016. Mesmo em 2018, o Tribunal de Apelações de Indiana rejeitou seu pedido de novo julgamento. Seus advogados ainda declaram publicamente: "Não pararemos até que Jason Tibbs seja inocentado." Reina tinha apenas 16 anos, era brilhante, cheia de sonhos e finalmente feliz novamente após se reconciliar com seu namorado, Matt. Mas ela estava cercada por pessoas que traíram sua confiança, pessoas que, no fim das contas, falharam em protegê-la. Uma tragédia paralela. O caso de Jessica Roach. Enquanto a história de Reina chegou aí a um final, de partir o coração, outro caso, de décadas anteriores, pinta um quadro assustadoramente semelhante de uma jovem inocência destruída. Jessica Roach tinha apenas 15 anos, em 1993, morando com a família na pequena cidade de Georgetown, Illinois. Ela era uma adolescente espirituosa, com uma curiosidade sem limites e um grande sonho de um dia voar pelos céus como piloto. Em 20 de setembro de 1993, Jéssica orgulhosamente levou sua bicicleta novinha para um passeio. Horas depois, a bicicleta foi encontrada abandonada na beira da estrada, mas Jéssica não estava em lugar nenhum. Sua irmã foi a primeira a se deparar com a visão assustadora e o pânico rapidamente tomou conta da família. O pai chamou a polícia, iniciando uma busca frenética que se estendeu por condados. 6 semanas agonizantes depois, os piores temores da família se confirmaram. Um fazendeiro em Perrysville, Indiana, do outro lado da fronteira estadual, fez uma descoberta horrível enquanto operava sua colheitadeira. Os restos mortais de Jéssica, deixados ao relento por semanas. Devido ao avançado estado de decomposição, os investigadores tiveram dificuldade para descobrir quando, onde ou como ela havia morrido. Quase um ano depois, as autoridades tiveram uma oportunidade. Larry Hall, um homem com um histórico perturbador, foi preso após seguir 2 jovens que conseguiram denunciá-lo e fornecer a placa do seu carro. Ao ver uma fotografia de Jessica, Hall visivelmente se encolheu e protegeu o rosto, um gesto fugaz e involuntário que dizia muito. Sob interrogatório implacável, Hall finalmente confessou. Ele contou que amarrou Jessica, arrancou suas roupas, agrediu-a e a estrangulou com o cinto contra uma árvore. De forma assustadora, ele também fez alusão a outras vítimas, jovens cujos nomes ele não conseguia mais lembrar, como se suas vidas fossem meros borrões em sua memória distorcida. Embora os investigadores tenham determinado que muitas de suas outras confissões foram inventadas, eles tinham certeza de uma coisa: Larry Hall havia assassinado Jessica Roach. Hall foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e atualmente está detida em uma unidade de segurança média na Carolina do Norte. A família de Jessica, embora destroçada, lutou para manter sua memória viva. Eles realizaram eventos em sua memória e, em 2015, criaram uma bolsa de estudos em sua homenagem, uma homenagem duradoura ao futuro brilhante que lhe foi tão cruelmente tirado. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos.
Se você achou isso útil, por favor, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Se não tiver certeza do que comentar, basta deixar um 555. Isso me avisa que você assistiu até o final. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.